Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. A mensagem para a era de Laodiceia. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao 19. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Branham, na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, na página 304 a seguir, o profeta disse: visto que lemos isto juntos, estou certo que você notou que o Espírito não disse uma só coisa boa acerca desta era.
Ele faz duas acusações e decreta sua sentença sobre eles. Apocalipse 3, 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. E assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos examinar isto atentamente. Diz que este grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. Esta mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas muito insensatamente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca, e isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento agora mesmo. Este versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Somos carregados em seu seio. Lá atrás, nas eras desconhecidas, antes do tempo, nós estávamos em sua mente. Nós estávamos em seu aprisco, em suas pastagens, porém, nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor, a palavra está em sua boca. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora sabemos que a igreja é seu corpo. Está aqui assumindo o seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com estas pessoas do último dia? Elas fugiram da palavra. Elas não são mais ferventes para com ela. Elas são mornas para com ela. Eu vou provar isto agora mesmo. Os batistas têm seus credos e dogmas baseado na palavra e não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseados na palavra, que não há batismo nas águas, aspersão não é batismo, e que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo e, na maioria dos casos, eles descem pecadores enxutos
e saem pecadores molhados. Todavia eles alegam que sua doutrina baseia-se na palavra. Continue, vá verificando um de cada vez e chega aos pentecostais. Eles têm a palavra? Dê-lhe o teste da palavra e veja. Eles trairão a palavra por uma sensação, quase que toda vez. Se você pode produzir uma manifestação tal como azeite, sangue e línguas e outros sinais, não importa se na palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isto. Mas o que aconteceu? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz: eu irei contra todos vocês, eu os vomitarei da minha boca. Isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar. Sim, eu estou aqui no meio da igreja. O Amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Oh, sim, isso é assim. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Aí está, Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução, do mundo da religião que, como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor, e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus. E ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos, juntamente com ele naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão seu corpo, e serão sua voz, e executarão suas obras. Aleluia! Você vê isso? Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas, mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos e não para a simples palavra.
eles não mais podiam falar por Deus. Então a simples palavra, eles não mais podiam falar por Deus. Então Deus enviou Wesley, e ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem progredido através dos anos, até que neste último dia há novamente outro povo na terra que, sob seu mensageiro, serão a voz final para a era final. Sim, Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si própria. Por isso Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Está assim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem: vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Porém, evidentemente, essa noiva palavra será repudiada, como na primeira era. Ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra, vocês têm mais Bíblias do que nunca, porém não estarão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Oxalá vocês fossem ou frios ou quentes. Se fossem frios e a rejeitassem, eu poderia suportar isso. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, eu em troca tenho que me recuar e honrá-los. Vomitá-lo-ei, pois me causam náuseas. Agora qualquer um sabe que a água morna faz ficar enjoado do estômago. Se você precisa de um vomitório, a água morna é a melhor coisa disponível para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado, e ele declarou que a vomitará. Faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio, não faz? Oh, para Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente, melhor ela fosse fervente, quente, mas ela não é. A sentença foi decretada. Ela não é mais a voz de Deus para o mundo. Ela sustentará que é, porém Deus diz que não. Oh, Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como Ele deu uma voz para a noiva. Essa voz, como dissemos, está na noiva, e falaremos mais a respeito posteriormente. Apocalipse 3, 17 e 18. Como dizes,
rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Agora, considere a primeira frase deste versículo. Como dizes, veja, eles estavam falando como porta-voz de Deus. Isto prova exatamente o que eu disse, que os versículos 16 e 17 significavam. Embora eles o digam, isso não o torna correto. A Igreja Católica diz que fala por Deus, afirmando que ela é a segunda voz do Senhor. Como um povo pode ser tão iníquo espiritualmente, é o que não posso entender. Porém, eles produzem de acordo com a semente que está neles, e nós sabemos de onde veio essa semente. Não é verdade? A igreja de Laodiceia diz: rico sou e estou enriquecida, e de nada tenho falta. Essa foi sua autoavaliação. Ela olhou para si mesma e é isso que viu. Ela disse: rico sou, o que significa que ela é rica nas coisas do mundo. Ela está se jactanciando diante de Tiago 2, 5 ao 7. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ora, eu não estou sugerindo que um rico não possa ser espiritual, porém todos nós sabemos que a palavra diz que são poucos, são os pobres que predominam no corpo da verdadeira igreja. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa: é Cabode, foi escrito sobre seus portais. Não se pode negar isso, pois é a palavra. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.